emocional. É muito comum. Tá, a gente acaba normalizando muita coisa de comportamentos violentos. Mas é claro que nem sempre essa violência dá as caras de largada, assim, nos primeiros encontros. É muito comum eu ouvir mulheres, meninas, adolescentes falar que eu comecei a namorar e nós criamos uma página conjunta. Então, o meu Facebook é do casal, o meu Instagram é do casal, Facebook do casal, Instagram do casal. Fofo, né? O que tem? Isso é um sinal para a gente que atua nessa área tão evidente de que está havendo desrespeito à privacidade do outro e que é visto com muita naturalidade. A perda da individualidade é um sinal muito grave de relacionamentos não saudáveis, né? A perda da individualidade. Você não é mais uma pessoa só. Você só existe colada no outro. É um passo para o outro passar a tomar decisões que só deviam dizer respeito à sua vida. Acontece de forma muito parecida com muitas pessoas. Tanto que os especialistas em violência contra a mulher, como a Evanda, falam que existe um ciclo. Um ciclo que se repete em todo relacionamento que não é saudável. O chamado ciclo da violência. O ciclo de violência, ele é traduzido em 3 fases. A fase de lua de mel, em que o relacionamento está tranquilo, em que os acordos de afeto, de amor estão todos organizados e pactuados, e aí, ao longo do tempo, ele vai avançando para uma outra fase, que é uma fase de tensão. Nessa fase de tensão, acontecem a maioria das situações de violência psicológica, a humilhação, a depreciação da qualidade da mulher, tirar ela do circuito de afeto, de amizade, e nessa tensão que a mulher tenta continuar com esses afetos, com essas amizades para além do relacionamento, gera momentos de discussão, de tensão, que vão culminar na terceira fase, que é a da explosão, onde normalmente acontece o ápice da violência concretizado na violência física, né, na agressão física. Eu sei que você pode pensar que a gente está exagerando aqui, com um olhar muito pessimista. E lógico que a gente não está dizendo que todo relacionamento que começa com um perfil de casal nas redes sociais vai acabar em feminicídio. A gente está tentando reconhecer sinais de que a coisa não está indo por um caminho muito saudável. Tá, mas o que é um relacionamento saudável, então? As relações saudáveis, elas são aquelas que são baseadas no respeito. No respeito às escolhas, no respeito à liberdade, no respeito à individualidade das pessoas. Então, não querer que uma pessoa seja moldada à sua própria referência. As relações saudáveis são pautadas no companheirismo. E as relações saudáveis, elas garantem e querem, de fato, que a pessoa com que a gente se relaciona tenha autonomia, se sinta confiante ao lado da outra pessoa, que não sejam minadas, né, que não sejam danificadas as possibilidades de crescimento. As relações saudáveis, elas trabalham numa perspectiva de incentivo às habilidades, ao crescimento humano, ao desenvolvimento pessoal, no trabalho, em todas as áreas da vida. Relacionamentos que valorizam conquistas individuais. Isso é muito importante, porque a pessoa com quem a gente está namorando, está casada, ela não pode ser o único foco da nossa atenção. Todo mundo precisa se sentir realizado em muitos aspectos diferentes da vida. Esse olhar, esse caminho, ele impacta não só na vivência do próprio relacionamento, mas ele vai impactar positivamente na sociedade, positivamente no trabalho, na saúde emocional, no relacionamento com a família e com os amigos. Então, uma relação saudável não afasta a pessoa do convívio social. É normal ter desejos diferentes, planos diferentes, amigos diferentes.
E como é que faz para lidar com tanta diferença? E relacionamentos saudáveis têm que ter muito diálogo, não é na base da imposição. Divergência de opinião, de pensamentos vão haver sempre, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Mas esses conflitos de opinião não precisam ser resolvidos por meio da agressão ou convertidos num comportamento que coloque a outra pessoa dentro de uma caixinha de ideias que são válidas apenas para uma das pessoas do relacionamento. Não, não é assim. Todo relacionamento saudável, as divergências são pautadas por meio de conversa e de diálogo. Tá? Muita coisa consegue ser resolvida através do diálogo, mas muitas vezes a conversa, ou a tentativa de conversa, serve para a gente perceber que a coisa não está seguindo o caminho que você quer. Se esse outro não entende que você pode falar sobre isso, colocar um limite no que é aceitável ou não dentro do que você entende como relação, esse outro não serve para se relacionar. E se você permite que essa relação avance, aí tem que estar muito atenta ao que são os sinais de que algo não está muito legal. Então, quando você passa a não se sentir muito confortável do lado da pessoa, ficar com medo de falar suas ideias, de expor o que você sente, ter que ficar medindo palavras, durante diálogos na presença de outras pessoas, é um sinal de alerta que precisa ser muito observado. Isso que a gente está dizendo aqui, juntas, é para você pensar sobre isso, refletir sobre relacionamentos e avaliar o seu. A gente precisa conversar sobre esse tema, conversar com as mulheres que estão em volta da gente, saber identificar todas as violências e reconhecer quando a gente está presa num desses ciclos. Mas e se depois de ouvir tudo isso, depois de conversar com o seu companheiro, com as suas amigas, você percebeu que está numa situação assim, ou que você conhece alguém que está? No próximo episódio, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre acolhimento. Vamos continuar essa conversa? Eu sou a Valéria Almeida e te acompanho ao longo de toda essa segunda temporada